Fala aí galera do YouTube, professor Roberto Stabile. Olha, hoje tem correção de questão do Enem 2020. Preparação total nessas últimas semanas, hein galera? Todo dia tem questão do Enem e nós vamos começar uma nova série aqui no canal, falando um pouquinho do que mais cai em geografia no Enem e dando dicas importantíssimas para você que vai fazer essa prova. Então, aproveita aí, hoje tem correção de questão, tem muita dica, tem vestibular, tem muita coisa legal aqui no canal. Aproveita para se inscrever e, é claro, dá aquele like maravilhoso para dar aquela moral pra gente, porque a sua inscrição, o seu like é muito importante. Então, galera, claro, preparação para o Enem é em cima de questões também. É óbvio que nós temos aqui algumas aulas que são importantíssimas, mas questões, olhar como a gente corrige, dar umas dicas importantes de como acontece o processo, é fundamental para que a gente possa ir muito bem no Enem. Bom, vamos lá porque já estamos preparando aqui a estruturação, porque a gente tem muita coisa legal nessa questão aqui. É uma questão que trata um pouquinho de transporte, mas um pouquinho de agricultura, tá, galera? Então, um pouquinho de transporte, um pouquinho de agricultura. Então, vamos lá, porque a questão, olha só, é a questão do Enem 2020, a questão número 65, uma questão de grande importância, e ela tem como característica fundamental fazer o quê? Ela fala um pouquinho não só do escoamento da produção, de uma forma geral, mas outros aspectos. Então, eu vou falar o seguinte, aqui a gente tem dois textos base. A gente tem o texto 1, que seria o mapa em si, tá? A importância do mapa em si. Vocês já estão vendo aqui, ó, estou circulando o mapa como texto 1. Você vai dar uma olhada nas rodovias, etc. Ele dá uma marcada no centro-oeste brasileiro. Ok. Então, aí ele coloca aqui, região centro-oeste, bota rodovias, etc. O conjunto representado pelo agronegócio demanda condições específicas que passam a ser exigidas dos territórios, como há uma elevação da formação de fluxos materiais e imateriais, a crescente articulação com as escalas que vão do local ao global e terminam por pressionar o Estado, aqui o Estado em si, é o Estado-governo de uma forma geral, a agir visando a instalação no território de fixos diversos, bem como a regulação específica. Bom, aqui tem umas palavras que muita gente fala para mim assim, Roberto, eu não consegui. Primeiro, materiais, fluxos, tá? Materiais e materiais. Aqui tem duas palavras que eu acho fundamentais para a geografia. Fluxos e fixos. O que é o fluxo? Por exemplo, fluxo de mercadoria. Eu estou falando do agronegócio. Eu posso estar falando da soja aí no centro-oeste do Brasil. E os fixos? Os fixos é aquilo que você, por exemplo, construiu para escoar essa produção. Por exemplo, uma rodovia, uma ferrovia, não deixa de ser um fixo. O porto, por exemplo. Então, quando ele coloca, né, o agronegócio, ele coloca a formação de fluxos, ele coloca a crescente articulação de escalas locais e globais, ele está falando de exportação totalmente. E fala ainda mais para pressionar o Estado, a gente está falando de uma infraestrutura de uma forma geral. Eu preciso da infraestrutura para poder vender mais. Então, o conceito principal é esse. Beleza. Então, vamos para o comando da questão. Porque eu sempre digo que é importantíssimo a gente entender o texto base. Se a gente não entende o texto base, consequentemente, a gente não consegue matar a questão. O mapa e o texto se complementam, indicando que a expansão das rodovias que se deu como resposta ao... Ou seja, o pontinho aqui que eu coloquei de qualquer maneira, vou colocar aqui, o pontinho. Então vamos ler novamente o comando. O mapa e o texto se complementam, indicando que a expansão das rodovias, como a gente colocou aqui, se deu como resposta ao ou a. Claro, essa expansão das rodovias tem muito a ver com a ação do Estado. E claro, tem a ver com a necessidade de você escoar a produção. Bom, então vamos matar a questão? Vamos acertar essa questão. Letra A, alteração da matriz econômica. Houve alteração da matriz econômica aqui. Na verdade, eu estou colocando isso no texto. Olha, galera, nós produzimos isso, agora nós estamos investindo mais em tal setor da economia. Foi isso que foi falado? Claro que não. Letra B, substituição do modal hidroviário. Ele falou assim, olha, galera, a gente tinha muita hidrovia, mas agora nós vamos colocar rodovias.
Não é isso que está aparecendo ali. Então não falou nada sobre isso. Mas, Roberto, pode ter a hidrovia do Paraná, ok, mas ele não comentou nada sobre isso no texto. Olha tudo que nós falamos. Retração do contingente demográfico, desculpe. Ele falou alguma coisa em termos de população, em redução. Ah, o êxodo rural, Roberto, a saída de... Ok, mas não se tratou nada disso. A gente está falando de fixos e fluxos, de comércio, do agronegócio, da expansão, da ação do Estado, e não tem nada a ver com a população. A gente não citou mão de obra aí. Projeção do escoamento produtivo. Aqui, ó, resposta correta, letra D. Se eu falo de fluxos e fixos, estou falando de agronegócio, estou falando da ação do Estado, e essa relação entre o local e o global só pode ser o escoamento produtivo, já que eu cito o agronegócio. Na letra E, estagnação. Estagnação é ficar parado. Estagnou as lavouras policultoras? Eu não sei. Ele não falou isso aqui. Ah, Roberto, eu não sei. Será que não é uma palavra muito forte? Estagnação? Estagnação é a mesma coisa que eu falei para vocês, ó, galera. As lavouras policultoras ficaram estagnadas. Não melhoraram nem pioraram. Eu consigo afirmar isso? Ou isso está muito vago para mim? Certamente está muito vago, galera. Então, a resposta correta aí é certamente a letra D. A análise é fundamental, galera. Mas fundamental que você veja, primeiro, o cenário que o texto base está trazendo para você. Se não, sabe o que acontece? A gente fica um pouco perdido. A gente fica fora de uma situação que eu digo que é muito comum na prova do Enem. Primeiro que ela é muito cansativa. Então a gente fica muito fora do seguinte, não, eu falo de agronegócio, mas aqui, realmente ali tinha uma hidrovia, deve ser isso, ponto, marca. Ou então, estagnação, porque agora só tem monocultura, então estagnou a policultura. Será que estagnou mesmo? É isso que ele está falando no texto? Ele falou sobre fluxos, fixos, agronegócio, relação local e global, certamente ele está falando de escoamento da produção, ainda mais quando ele cita a rodovia. Então, já vimos a resposta foi a letra D. Você certamente mataria essa questão. E aí, galera, é sucesso total no Enem. É só acompanhar a gente, ver as dicas que a gente está trazendo, que você certamente vai muito bem. E aproveita, deixa o seu like, deixa a sua inscrição. É só clicar ali e se inscrever. Custa nada, dá essa moral pra gente, porque é muito importante. E informação você vai ter aqui, até o SISU, depois do SISU, tudo que é importante para você. Galera, um grande abraço, até o nosso próximo vídeo.